Há 32 anos, a nossa igreja está celebrando hoje, tempo para a gente ouvir uma palavra desafiadora para as nossas vidas. E eu sempre tenho, o costume de no aniversário da igreja não trazer um figurão, né, assim, se bem que quem vai pregar essa noite também é um figurão, né? O João é um amigo, nós fizemos uma pós-graduação juntos, né? Foi aonde eu conheci. Final do culto, com distanciamento, você tira uma foto dele, com ele, e ele ainda vai ser o futuro presidente da IPI do Brasil. Existe um movimento nacional para que o João em breve assuma a direção da nossa igreja. Eu queria chamá-lo aqui, ele foi lá em casa, a gente almoçou hoje, come, que é uma beleza, né? Eu vou perceber. Ele está aqui com a sua esposa, a Érica, os dois gurizinhos dele, Guilherme e Gustavo. Ele é pastor aqui em Sorocaba, na 8ª IPI de Sorocaba. Quantos anos? 8 anos. 8 anos. Deus abençoe ele. Vamos orar por ele? Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvo pela vida do João. Amém. O Senhor já entregou a tua palavra para ele. E a minha oração agora é que o Senhor o use com sabedoria, Pai, com poder, com a autoridade do Senhor. Amém, Senhor. A tua Bíblia diz que a tua palavra não volta vazia. Amém, Pai. E a minha oração nessa noite é que os nossos corações também não voltem vazios. Amém, Deus. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e a paz do Senhor, a IPI de Salto. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês, celebrando ao nosso Deus e comemorando junto com vocês o aniversário dessa querida igreja, comemorando aí os 32 anos. Bem, para quem não me conhece, como o Tiago disse, eu sou o pastor João Cafazo, sou pastor lá do 8ª IPI de Sorocaba, estamos lá na jornada há 8 anos, e hoje eu tenho alguns motivos para agradecer. Primeiro, porque eu passei um dia muito agradável na casa do Tiago e da Luísa, junto com as suas filhas, receberam a gente com muito carinho, com muito amor. Louvo a Deus por esse casal e por essa família. Passamos aí um dia muito agradável. Como o Tiago disse, estou acompanhado com a minha esposa, que está tentando segurar os nossos 2 filhos, tá bom? Um tem 1 ano e meio, se você ouviu o choro é ele, e o outro tem 5 anos, e estão aí junto conosco nessa noite. Bem, outro motivo especial que eu gostaria de agradecer a Deus é que esse ano, eu sei que a igreja já recebeu isso, mas eu como amigo do Tiago, também agradeço a Deus pela vinda do Tiago à região de Sorocaba. Não é só a igreja de Salto que celebra isso, mas eu vou dizer que como pastor aqui da região, eu sei que a obra de Deus, o reino de Deus, foi abençoado com a vinda do Tiago. É um servo de Deus dedicado, um pastor de coração dedicado ao Senhor. Então o reino de Deus ganhou muito, não só a IPI de Salto, mas todo o reino de Deus aqui da região de Sorocaba ganhou muito com a vinda do Tiago e com a sua família. Então eu agradeço a Deus, o Tiago estava numa outra região, agora mais perto. Louvado seja Deus pela vinda do Tiago aqui, e que o reino de Deus possa crescer nessa igreja e através dessa igreja em toda aqui essa região, e que o nome do Senhor seja louvado. Amém? Ótimo, queridos. E eu tenho essa oportunidade de estar junto com vocês, então, para comemorar os 32 anos dessa igreja. E eu fico muito feliz, porque a minha oração é que o reino de Deus cresça tanto nessa igreja, que Deus use muito a vida do Tiago, de todo o conselho, porque o meu sonho é ser pastor auxiliar do Tiago. Então, se Deus permitir um dia, eu vou ser pastor auxiliar do Tiago e vou estar aqui servindo junto com vocês. Promessa de eleição, né? Não? Ótimo. Queridos, nós estamos trabalhando, como aqui, lá na 8ª Igreja também, essa série, mais Todos em Missão. Nós estamos sendo desafiados por Deus para que sejamos instrumento do Senhor, para quem sabe ao longo deste ano possamos trazer pelo menos mais uma pessoa ao Senhor Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo permite que eu e você sejamos instrumento do Senhor para conduzir a vida dos nossos amigos, familiares, vizinhos, e quem sabe essa série de mensagens desperte o seu coração, o meu coração, toda a IPI do Brasil, para que pelo menos cada um de nós sejamos um discípulo que se multiplique e que mais vidas possam ser alcançadas pela graça
e pela mensagem transformadora do Evangelho. Talvez exista pessoas que estão nos acompanhando na casa, através dessa transmissão. Existem talvez pessoas aqui que ainda não se tornaram um discípulo de Jesus, ainda não se renderam a Cristo Jesus. Talvez então essa série é a oportunidade de você ouvir a mensagem do Evangelho, de você ouvir as boas notícias de Cristo Jesus e se render e experimentar nesse mês de fevereiro uma nova jornada na sua vida. Bem, na semana passada, assim como o Tiago trabalhou aqui, eu trabalhei lá na 8ª Igreja, o tema mais Evangelho. Nós conversamos então o que é o Evangelho. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um outro tema, mais casa. Por diversas vezes o Evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa e a vida familiar. Simão, Jairo, Marta e Maria, Zaqueu, Caifás, tantos outros experimentaram mudanças de vida com Jesus dentro de suas casas. Ao receberem em seu lar, o publicano Levi deu uma festa e convidou todos os seus amigos que também foram impactados pela presença do Salvador. Queremos compreender nessa noite, então, que a presença de Jesus muda o nosso ambiente familiar. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós ouvimos as boas novas de Jesus Cristo, a nossa vida na dimensão vertical ela é transformada. Como diz as Escrituras, nós somos por natureza inimigos de Deus, somos pecadores, mas a partir do momento onde nós somos atraídos pela mensagem, atraídos pelo Evangelho e nos rendemos a Cristo Jesus, através de Jesus, diz as Escrituras que nós somos transformados em filhos e filhas amadas de Deus. Você consegue crer nisso? Que eu e você somos filhos e filhas amadas do Senhor? A nossa vida na dimensão vertical é transformada, mas a partir do momento onde eu e você ouvimos o Evangelho, a nossa vida na dimensão horizontal também é transformada. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra na nossa casa, Ele entra no nosso lar, Ele entra na nossa família, Ele muda os nossos relacionamentos. Eu não sei como que foi aqui para a cidade de Salto. Eu acho que isso aconteceu só lá em Sorocaba. Mas hoje, 2020, foi muito difícil. Acredito que não é o caso aqui da realidade aqui dos irmãos e das irmãs. Mas acompanhando a realidade dos irmãos e das irmãs lá de Sorocaba, o ano de 2020, essa pandemia, mexeu muito com os relacionamentos. Essa pandemia apenas demonstrou o quanto dos nossos lares estão muitas vezes abalados emocionalmente, possuem feridas, mágoas, e essa pandemia apenas aumentou, intensificou as dificuldades que as pessoas têm de se relacionar. Acredito que aqui não é esse problema, mas na minha jornada pastoral, acompanhando muitas pessoas, essa pandemia demonstrou quanto somos incapazes, muitas vezes, de cuidar dos nossos próprios relacionamentos. Mas eu tenho uma boa mensagem para você. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, hoje é o dia de você ser transformado e entender que a partir do momento que nós somos um discípulo de Jesus, muda a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Porque agora nós somos conduzidos pela graça, pelo perdão, pela bondade. Se você é um discípulo de Jesus e mesmo assim no ano de 2020 viveu relacionamentos muito complicados e difíceis, a boa mensagem é que você pode crescer, você pode amadurecer, você pode ser mais transformado à imagem de Jesus para que o ano de 2020, Jesus também entre na sua casa, entre na sua família e os seus relacionamentos também sejam transformados e redimidos. Por isso eu queria ler com vocês então o texto que tem sido base dessa série, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 27. Se você estiver com seu celular, ligue no seu celular, seu aplicativo. Desconecte do WhatsApp, se conecte à palavra de Deus. Mas se você está aí com a sua Bíblia, abra sua Bíblia e vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 27. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Vamos lá então, queridos. O texto diz assim:
Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Eu me senti hoje que nem Jesus, porque o Tiago preparou um grande banquete. Bem, havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas que eram da mesma facção. Queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Verso 31. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Preste bem atenção, queridos. Mateus, com seu nome judeu de Levi, cobrador de impostos, que era considerado aos olhos da religião como um desobediente, como um impuro. Os coletores de impostos recebiam o apelido de serem considerados como porcos, porque eram impuros, estavam a serviço do inimigo de Deus, estavam a serviço do inimigo do povo de Deus, que era o Império Romano. Aos olhos da religião, a vida de Levi estava perdida. Aos olhos da sociedade, Levi também tinha uma vida perdida, porque ele ganhou a sua vida extorquindo familiares, vizinhos, o seu povo. Ele era considerado um traidor. Esse homem, com um histórico que talvez eu e você não convidaríamos jamais um homem assim para estar na sua casa. Talvez se um homem assim com um histórico entrasse aqui na igreja, o nosso olhar seria de suspeita, dizendo: meu Deus. Mas um homem exatamente assim foi chamado por Jesus, foi atraído por Jesus, foi amado por Jesus, e ele obedeceu. Ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. E o segundo passo da sua vida não foi só ser um discípulo de Jesus, mas foi trazer Jesus para a sua casa, foi trazer Jesus para o seu lar, foi trazer Jesus para os seus relacionamentos. E a partir desse texto, então, meus queridos, nós vamos meditar sobre 3 movimentos de ter Jesus em nossa casa. Primeiramente, guarde bem isso, meus queridos, o texto nos aponta que Levi abre a sua casa. Levi foi impactado pelo encontro com Jesus, abriu sua casa, sua intimidade, pois depois do encontro com Jesus não havia mais necessidade de uma vida secreta ou individualista. Em nossa casa, a transparência, a sinceridade, a empatia devem ser marcas inegociáveis daqueles que caminham com Jesus. Sabemos que estar com Jesus é uma grande festa para nós, assim como foi para Levi. Ouvir a mensagem do Evangelho, crer em Jesus, é abrir a nossa casa. Porque na nossa casa, meus queridos, nós somos quem realmente somos, não é verdade? No dia a dia, no trabalho, as demandas, as responsabilidades, no dia a dia da igreja. Mas quem verdadeiramente conhece o pastor João sabe quem é? A Érica, minha esposa. Quem verdadeiramente conhece o pastor João não é o meu conselho, mas são os meus filhos. Porque em casa as máscaras caem, em casa não existe sorriso falso, em casa não existe rosto de aparência, em casa eu sou quem realmente sou. Por isso, meus queridos, é muito importante nós abrimos a nossa casa, o nosso coração a Jesus, cair as nossas máscaras, cair as nossas aparências e diante do Senhor viver um relacionamento transparente, verdadeiro, sincero. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Por isso não faz sentido nenhum nós vivemos uma vida de aparência diante do Senhor, como se fosse possível esconder algo diante dele. Mas a partir do momento que eu e você, nós vivemos então um relacionamento de transparência com o Senhor Jesus, nós devemos viver esse relacionamento de transparência um com o outro. Quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, isso significa que nós abrimos a nossa casa para as pessoas, para serem amadas por nós, para serem acolhidas por nós, para ver em nossa vida que de fato Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Talvez algumas pessoas aqui precisam abrir a casa para o Senhor Jesus.
e viver com o Senhor Jesus dentro da sua casa. Talvez exista aqui marido e esposa que precisam convidar o Senhor Jesus para o seu casamento, para o seu quarto. Talvez existam pais que precisam ter mais dedicação e esforço para convidar Jesus na vida dos seus filhos. Talvez nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos abrir a nossa casa para fazer da nossa casa um lugar de encontro com Cristo. Bem, eu me lembro de uma experiência, muito obrigado, de uma senhora da nossa igreja chamada Dona Odete, que ela literalmente abriu a casa dela para o Senhor Jesus e para as pessoas. A Dona Odete é uma senhora de 87 anos, que ela morava na região de Capão Bonito, e ela morava à beira da estrada. E naquela época, no ambiente rural, as pessoas ainda se encontravam, mesmo na estrada, para conversar, e às vezes tinha aqueles moradores de rua, andarilhos, que percorriam aquele caminho. E certa vez passou um andarilho e estavam então as famílias, as pessoas conversando, mas quando viram aquele andarilho, começaram a distanciar, se afastar, e a Dona Odete, como uma discípula de Jesus Cristo, alguém que já havia abrido o seu coração para o Senhor, Davi foi transformado pelo encontro com Jesus e chamou todos para a sua festa, fariseus, escribas, representando a alta sociedade, e os discípulos, simples pecadores. Afinal, para Levi não havia mais necessidade dos ritos, convenções sociais, que já eram orgulho e certa proteção. Em Jesus não existe mais estratos sociais. Assim como Levi, devemos viver em nossa casa sem divisões,
quando organizarmos nossos encontros, devemos utilizar esse exemplo de forma intencional, chamar aqueles que não pertencem ao nosso círculo mais íntimo, para que a conexão e o cuidado sejam instrumentos para compartilhar o Evangelho. Preste bem atenção. Nós precisamos abrir a nossa casa para o Senhor Jesus, mas nós também precisamos abrir a nossa casa para que as pessoas vejam o Senhor Jesus na nossa vida. Eu sei que é um chamado que Deus tem levantado ao Tiago, do Ministério de Células e pequenos grupos. Eu tenho vivido isso lá na 8ª Igreja e tem sido desafiador, onde irmãos e irmãs abrem suas casas para receberem seus vizinhos, para servirem o bairro. Eu pude acompanhar recentemente com muita alegria um presbítero que morava perto da nossa igreja. Nossa igreja fica lá na Zona Oeste, Jardim São Marcos. Mas ele se mudou e ele foi quase para outra cidade chamada Iperó. Foi lá para a Zona Norte, final da Avenida Ipanema. Ele frequentava um grupo familiar, uma célula perto da nossa igreja. Mas quando ele foi para essa região, ficou longe, porque ele trabalhava longe. O grupo familiar, a célula também ficou longe. No lugar de se acomodar dizendo, não vou, porque agora eu moro longe, vou só no domingo, tá bom. Mas sabe o que ele fez? Ele foi morar num condomínio. Ele falou, não, peraí, eu vou começar uma célula aqui no meu condomínio. Eu estou fazendo amizade com os meus vizinhos, eu convido eles para o churrasco, eles me convidam para o aniversário, por que eu não vou convidar os meus vizinhos para falar do Senhor Jesus? E o fato, queridos, que antes dessa pandemia estourar, esse presbítero chamado Claudemir, junto com a sua esposa e sua filha, eles abriram a sua casa toda terça-feira para chamar os seus vizinhos do condomínio para conhecerem Jesus através de suas vidas. E queridos, eu estive antes dessa pandemia lá nesse grupo familiar, a casa dele estava lotada. E não eram de pessoas de outras igrejas, porque ele teve esse cuidado de chamar e convidar aquelas pessoas que não eram cristãs, mas que queriam saber mais de Jesus. E já houve frutos. Famílias que atravessam a cidade para estar lá na igreja, porque começaram a frequentar aquela célula na casa dele. Queridos, não é em vão que o Evangelho começou assim no Novo Testamento, de casa em casa, abrindo a nossa casa, dando o nosso sofá, dando a nossa mesa para acolher e demonstrar para os nossos amigos, vizinhos, Jesus na nossa vida e na nossa família. Eu vivi muito isso. A minha mãe, desde criança, ela tinha um chamado de pegar todas as crianças da rua e levar para a igreja. Eu tenho essa imagem do nosso carro lotado com as crianças da rua, dos vizinhos. Minha mãe ia na casa das vizinhas dizendo, posso levar seu filho na escola dominical? Posso levar seu filho na minha igreja? Posso levar seu filho no acampamento? E eu cresci com essa imagem da minha mãe enchendo o carro com as crianças do bairro para ir até a igreja e conhecer o Evangelho. E pude ver o testemunho de 2 vizinhas jovens agradecendo a vida da minha mãe, porque através desse ato de abrir a casa, abrir o carro, abrir a vida e conduzir essas pessoas até Jesus, e 2 jovens testemunharam que foi através dessa ação de acolhimento da minha mãe que elas ainda hoje são servas do Senhor. Abra a sua casa, abra a sua vida, abra seu carro, abra seu coração e seja o instrumento do Senhor, amém? O último movimento que eu queria deixar no seu coração, meus queridos, sobre a casa, desse texto, Levi passa então a servir pessoas em sua casa. Levi se dispôs a servir famílias, amigos, convidados em geral, e até os fariseus e escribas se tornaram alvo de seu serviço. Em seu encontro com Jesus, Levi foi conduzido a servir, inclusive, aqueles que provavelmente dariam problema. Queridos, Levi trouxe para sua casa não só os seus amigos, coletores de impostos. Ele levou os religiosos, fariseus. Ele levou gente que com certeza ia dar trabalho na sua casa. Mas sabe o que ele fez? Ele preparou um grande banquete. Ele serviu. Preste bem atenção, servir não depende de quem você serve, mas depende de quem está servindo. Porque servir não é um ato de merecimento, mas servir é um ato de graça, de misericórdia, de bondade.
ao preparar a sua casa, ao trazer as pessoas para um grande banquete, Levi não ficou pensando, não, ele merece, ele não merece, ele é meu amigo, ele não é meu amigo, não. Sem medir as pessoas pelo merecimento, mas agindo com graça e misericórdia, ele serviu. Você quer ser um discípulo maduro? Você quer ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Sirva. Seja um servo. No seu ambiente de trabalho, seja um servo. Não se preocupe com as aparências, do que as pessoas estão dizendo. Sirva. Dentro do seu casamento, quer experimentar um aspecto melhor do seu casamento? Sirva. Quer tornar a sua casa um ambiente de graça, de evangelização? Seja um servo. Onde você estiver, sirva. Porque preste bem atenção, o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E como diz o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, ele diz assim: e eu vos deixei o exemplo para que vocês vão e façam o mesmo. Esse é o nosso chamado dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho, onde estivermos, a nossa marca precisa ser de servos, que não fazem isso mediante o merecimento, mas a graça e a misericórdia que um dia alcançou a nossa vida e deve fluir através de nós. Servir é a sua marca? No seu casamento você é conhecido como o marido que serve? No seu casamento você é conhecido como uma esposa que serve? No seu ambiente de trabalho você é conhecido como alguém que está disposto a servir as pessoas? Dentro da igreja, como cristão, você é conhecido como aquele que serve? Se ainda não, permita que o Senhor faça de você um servo e veja Deus transformar vidas através da sua vida e através da sua história. Concluindo, meus queridos, vamos abrir a nossa casa para o Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa casa para que as pessoas vejam Jesus através de nós. Vamos abrir a nossa casa para que possamos ser discípulos maduros, servindo com excelência e com amor. Porque assim o Senhor Jesus, lá na cruz, nos serviu, entregando a sua própria vida para redimir e transformar as nossas histórias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amém? Amém, queridos. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai de amor, Deus de graça, nós te agradecemos porque um dia, assim como Levi, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor não nos olhou como as pessoas nos olham. O Senhor não enxergou a aparência, o Senhor viu o coração. E mesmo conhecendo o nosso coração, que é falho e limitado, o Senhor nos convidou para nos aproximar de Ti, para ser amados pelo Senhor. Pai, nós clamamos nessa noite. Venha e entra também na nossa vida, entra também na nossa casa, entra também na nossa família. Que o Senhor também possa reinar sobre o nosso lar. Que o Senhor possa reinar sobre o nosso casamento. Que o Senhor possa reinar na vida dos nossos filhos. Que o Senhor possa reinar na nossa vida financeira. Que o Senhor possa reinar na nossa vida emocional. Mas acima de tudo, Senhor Deus, que a nossa casa seja um lugar de encontro com o Senhor Jesus. Use a nossa casa para que possamos brilhar a Tua luz na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos familiares. Que o Senhor use a nossa sala, o nosso sofá, o nosso carro. Que o Senhor use a nossa cozinha, que o Senhor use o nosso lar, para que vidas possam ter um encontro com o Senhor Jesus. E que ao longo deste ano, Senhor Deus, possamos ser discípulos frutíferos, multiplicadores, e que o Teu reino possa crescer através da nossa casa, da nossa família e do nosso lar. Senhor, abençoe essa querida igreja, Pai. Reina também aqui nessa casa espiritual. Reina, Senhor Deus, no coração de cada um deles. E nos abençoe nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, Teus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E
a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho por tocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção que entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, até o nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Amém. Essa música ela fala sobre entregarmos tudo a Ti, tudo a Deus. O que nessa noite você está precisando entregar? Talvez seja o seu coração. Você está aqui na igreja, mas de fato você nunca entregou o seu coração para Jesus. Eu queria te convidar nessa noite para você entregar o seu coração para Jesus. Talvez seja a sua casa, seu sustento, sua família, seus sonhos, seus planos. Eu queria convidar você nessa noite para entregar tudo a Jesus. Assim como nessa noite que nós celebramos aqui 32 anos dessa igreja, nós precisamos entregar essa igreja também para Jesus. Vamos ter um tempo de oração. Queria convidar você para fechar os seus olhos. Feche seus olhos nesse momento novamente. A gente cantou, a gente louvou, a gente adorou, e a palavra de Deus diz que ela nunca volta sozinha. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, nós possamos ser preenchidos pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós possamos ser cheios, ó Deus, cheios do Senhor, ó Deus. Nossa casa possa ser uma casa abençoada, uma casa possa ser um lugar iluminado na rua onde nós moramos, ó Deus. Os nossos relacionamentos, eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, serem exemplos, ó Deus, não pela nossa criação, ó Deus, mas porque o Senhor habita no nosso meio, o Senhor habita nas nossas casas, ó Deus, o Senhor habita nas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite para que haja uma manifestação do Teu Espírito Santo sobre as nossas casas, ó Deus, que haja uma invasão do Senhor, ó Deus, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo amor, trazendo respeito, trazendo carinho, ó Deus, mas sobretudo, ó Deus, trazendo o Senhor, porque se não for o Senhor a edificar a nossa casa, ó Deus, inútil será o nosso esforço, ó Pai, inútil será o nosso esforço de sermos melhores pais, melhores mães, melhor marido, melhor esposo, ó Deus. Inútil será o nosso trabalho, inútil será o nosso esforço, ó Pai, se não for o Senhor edificando a Tua igreja aqui em Salto, ó Deus. Inútil será a nossa pregação, inútil serão as músicas que nós cantamos aqui, ó Deus. Inútil serão as nossas orações, as nossas leituras
e tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos preencha, tirando todo o vazio do nosso coração, tirando toda a nossa tristeza, tirando todo o nosso desânimo, ó Deus, para que nós sejamos usados poderosamente pelo Senhor, ó Deus, usados poderosamente para testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito primeiramente em cada um de nós, ó Deus. Pai, eu oro ao Senhor nessa noite, ó Deus, para que o Senhor derrame a Tua paz, ó Deus, o Senhor derrame a Tua bênção sobre as nossas vidas, o Senhor derrame, ó Deus, e invada, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, com a Tua paz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Mas para isso nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, ó Deus. Nós possamos abrir verdadeiramente o nosso coração, independente do tempo de igreja que nós temos, ó Deus, que nós possamos orar nessa noite. Pai, eu entrego tudo a Ti, ó Deus, tudo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos, e que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e único Senhor e Salvador, esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Ó, antes de você sair, lembre-te, leia a Bíblia todos os dias. Se você quiser comprar o livro lá, me dá o nome, tá bom? Até domingo que vem, tá valendo dar o nome. Domingo que vem, ó, a gente tá igual o judeu. Judeu, festa de casamento durava 7 dias. Aqui a nossa festa de aniversário dura 7 dias também, tá bom? Do aniversário da nossa igreja. A gente foi agraciado. Sempre conte com seus amigos. O João aí já é um amigo aí há um grande tempo. Quando eu conheci ele, ele era mais magrinho. Tá bom? Domingo que vem vai estar aqui pregando com a gente o pastor Giovanni. Giovanni, ele é genro do pastor Jonas Araújo, que foi pastor aqui da nossa igreja. Ele é casado com a Tatiana. Então eles estarão aqui para nos abençoar também. Você vem aqui, você que está pela internet, se puder, vem aqui também, que vai ser bênção. Bênção na sua vida também. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma semana vitoriosa, cheia da presença de Jesus. Que você se sinta abraçado, tá bom? A gente não pode abraçar ainda fisicamente. Daqui a pouco a gente vai poder voltar a se abraçar. Mas que você possa ir na paz de Jesus Cristo. Amém.